Afonso, boa noite a todos que vão participar da audiência pública. Hoje a pauta é ressegregação de massas. Então, boa noite a todos. Luiz Afonso, por favor. Perfeito. Tradicionalmente, as nossas audiências têm a seguinte desenrolar. Nós temos primeiro as falas dos representantes do governo, já cumprimento a doutora Simone Custódio, diretor-geral do Previmp, e o doutor Rodrigo Fantinel, secretário-geral da Fazenda. Depois nós teríamos as falas de 3 entidades que solicitaram formalmente também o requerimento da audiência pública, que são o SIMPA, a Associação dos Servidores da HPS e a ASTEC, que vão dividir o tempo entre si. Os tempos serão idênticos para o governo e para as entidades, tá? Até 20 minutos no total. Então, serão divididos, os colegas aí das entidades verificam como desejam fazer a divisão. Além disso, já estamos recebendo, a partir de agora, pelo chat, até 10 inscrições, tirando essas 3 das entidades que são requerentes, mais 10 inscrições de interessados em fazer os seus pronunciamentos. E no final, todos terão 5 minutos aí para as entidades também do governo, terão períodos aí para fazer as suas considerações finais. O governo 15 minutos, as entidades 5 minutos cada. Então, acho que, senhor presidente, podemos passar a palavra então para quem é que vai falar primeiro? O secretário Rodrigo, a doutora Simone, como é que nós vamos fazer aí? Diretor Luiz Afonso, eu só gostaria de fazer o registro aqui, quem está representando o governo, doutora Simone. São 2 representantes, e o doutor Rodrigo Fantinel, que é o secretário municipal da Fazenda, e a doutora Simone Custódio, que é a diretora-geral do Previmp. Ok. Podemos já, então, passar a palavra ao governo. Aí, conforme melhor acharem quem começa primeiro. Boa noite, presidente Giovanni. Boa noite, diretor Luiz Afonso. Boa noite a todos os colegas que nos acompanham. Hoje a gente tem uma troca na equipe aqui. A Simone assumiu interinamente a direção geral do Previmpa. Então, vamos fazer de forma bem semelhante à última audiência, ou fazer uma pequena introdução. Depois, acho que a Simone faz uma apresentação também breve, e acho que nem tem necessidade da gente utilizar os 20 minutos, a gente pode dar andamento aí de forma mais célere. Então, em relação à ressegregação de massas do Previmpa, nós temos dito que é a terceira etapa da reestruturação do nosso sistema previdenciário, né? A primeira etapa foi a reforma da Previdência, que foi aprovada ano passado. A segunda etapa é a Previdência Complementar, que nós também concluímos o processo de seleção. Devemos assinar o termo de adesão com o vencedor do certame agora no mês de abril. E a terceira etapa é essa ressegregação de massas, né? Que consiste em passar parte dos servidores que são hoje abrangidos pelo regime de repartição simples para o regime de capitalização. Obviamente que para fazer esse movimento, nós tivemos que inicialmente fazer um estudo, uma avaliação atuarial, que nos diagnosticou a viabilidade técnica de se fazer esse movimento. Posteriormente, a gente foi ao Ministério do Trabalho e do Emprego para tratar a questão da autorização da Secretaria de Previdência. Conseguimos também essa autorização da Secretaria de Previdência para fazer esse movimento, e agora a terceira etapa seria aprovar o projeto de lei em si, e aí sim fazer essa migração de servidores entre os diferentes regimes previdenciários. Como já disse na outra audiência, nós temos total convicção de que esse é um movimento viável e que não atinge de forma nenhuma o equilíbrio técnico do Previmpa. Nos documentos que foram acostados ao processo, há inclusive simulações até o ano de 2095, onde se constata que não vai haver, em momento algum,
um decréscimo nesse movimento de capitalização do regime capitalizado. Então, temos plena consciência de que, tecnicamente, é um movimento viável e estamos fazendo isso com toda a responsabilidade. Acho que é um movimento que vai ser feito nesse momento e, posteriormente, outras administrações futuras vão ter que fazer movimentos semelhantes, porque essa é a tendência natural dos regimes previdenciários. Um acaba dando suporte ao outro até que a gente tenha um equilíbrio na previdência do município. Acho que de minha parte era isso. Eu queria passar a palavra, então, para a doutora Simone, que vai fazer a apresentação, e, posteriormente, a gente fica atento aí, ouvindo as considerações, anotando o que for necessário, para, no final, poder esclarecer aí eventuais dúvidas. Doutora Simone, por gentileza, antes da senhora começar, a senhora vai querer que eu faça a projeção aqui ou a senhora vai fazer daí, nos slides? Eu preparei para colocar, eu posso colocar. Não, perfeito. Se eu tiver alguma dificuldade, eu lhe peço. Tá bem, tá perfeito. Pode. Tá bem. Boa noite, vereador Giovanni Bill, boa noite, diretor Luiz Afonso, secretário Fantinel, e boa noite a todos os presentes. Então, como o secretário Fantinel falou, eu vou apresentar aqui, fazer uma breve apresentação, vou compartilhar aqui a tela com os senhores, e aí gostaria de que me dissesse se estão vendo, se estão acompanhando. Agora está aparecendo? Tá claro. Tá bem. Bom, então, uma apresentação com os dados aqui para onde se constatou a viabilidade dessa revisão, da segregação e também da extinção da alíquota suplementar, fazendo um resgate aqui, ver se eu consigo passar. Fazendo um resgate, então, dessas etapas que o secretário Fantinel colocou, o resgate da reforma da Previdência, o que nós tivemos, Nós tivemos ali as novas regras gerais e de transição, pós-emenda 103 de 2019, que ocorreu aqui em 2021, mais precisamente ali iniciou com a emenda constitucional, a emenda à lei orgânica, melhor dizendo, ali número 47, que está em vigor desde 30 de agosto de 2021. Posteriormente, então, teve a aprovação da lei complementar, que aí ela vem a regulamentar a lei orgânica e vem a trazer regras ali novas regras de pensão, de cálculo de benefícios, de contribuição previdenciária, e está em vigor desde 30 de setembro de 2021, e a previdência complementar, como falou aí o secretário Fantinel, que está em vigor desde 23 de setembro de 2021, e agora em abril, então, devemos estar aí assinando o convênio de adesão com a empresa vencedora, já teve o processo de seleção. Então, o histórico da reforma, da Previdência, aqui no município. A partir, então, da reforma, o que foi necessário fazer? Se foi necessário verificar o plano de custeio da Previdência, porque as regras foram modificadas e isto é a Previdência, a gente tem que estar sempre, constantemente, fazendo avaliações atuariais, avaliações dos custeios para fazer os necessários ajustes, Então, o nosso sistema de previdência do município de Porto Alegre, ele tem ali dois planos, o plano capitalizado, que foi a primeira, o fim foi a segregação de massas ali que foi feita em 2001. Então, após 20 anos, a gente está trazendo essa revisão da segregação, com base nesses números, e a revisão da segregação, o que é? É uma forma de iniciar o equacionamento do déficit previdenciário. Em relação ao parecer atuarial 13, do sistema capitalizado, que está ali no processo, o que foi constatado, então? A avaliação atuarial atual, que está ali, que seria antes da reforma, o que se tinha? Se tinha um resultado atuarial de um resultado negativo de menos 95 milhões. Com a reforma, alteração nas regras, enfim, dessas legislações que foram passadas, passamos a ter um resultado positivo no capitalizado de 1,5 bilhão.
aqui está mais precisamente 1.535 no plano capitalizado. No repartição simples, né, o que se tem, então? Considera isso também fazendo uma análise do impacto pós-alteração na Previdência Municipal. A gente tinha, antes dessas alterações, um resultado negativo de 21 bilhões, né, que é o sistema deficitário da Previdência. Pós-reforma, a gente tem um resultado negativo de 19 bilhões no regime de repartição simples. E o parecer atuarial 13, ele traz também o que um escalonamento ali na redução dos aportes. Né? O que isso vai significar de redução naqueles valores que todo mês o ente tem que repassar ao Previm para dar conta de pagar os benefícios da repartição simples, né? Então, ele traz ali para 2022, terá uma redução de 120 milhões, né, mais ou menos, e aí, num total aí de 8 anos, vai se ter uma redução de em torno de 1 bi e 400 milhões. Tá? Na revisão, então, tratando mais especificamente na questão da revisão da segregação de massas, que trata o projeto, e essa revisão que foi feita há 20 anos atrás, como uma forma de equacionamento de déficit, né? Então, a partir disso, o que se solicitou? Foi solicitado também uma avaliação atuarial, né? Primeiro, temos amparo para fazer essa revisão da segregação, e esse amparo, ele está previsto numa portaria da Ministerial da Previdência Social, que é quem tem ali a autoridade legal para orientar e normatizar os regimes próprios de previdência, conforme está na Lei Federal 9717 de 98, e foi incorporado, e foi, na verdade, expresso no artigo 9º da Emenda Constitucional 103, essa competência. Então, ela acabou ali, a Emenda Constitucional 103, trazendo isso de uma forma constitucional, essa competência, e trazendo a Lei 9717 a um status de lei complementar, né? Então, ali tem na lâmina essas informações. Para isso também se submeteu a avaliação da Secretaria Ministerial da Previdência, os estudos atuariais, a minuta da proposta de alteração na legislação. Por quê? Porque há uma necessidade de avaliação pela Secretaria. Há um controle bastante rígido em relação aos funcionamentos dos regimes próprios, né? Para verificar o seu equilíbrio financeiro, atuarial, enfim, toda essas características, né, que devem ser preservadas. Então, passou esse material todo, foi enviado por processo à Secretaria da Previdência, e a Secretaria da Previdência, então, ela autorizou a revisão da segregação de massas em um dos cenários, né, que foi exatamente o cenário que foi identificado pelo governo como aquele que seria viável, que foi o cenário 2 ali, que depois estarei colocando para os senhores, né, porque a atuária do Previmpa, ela então fez 3 cenários para verificar a viabilidade dessa revisão da segregação de massas. Então, esses cenários aqui, foram 3 cenários, dos óbitos até 31 de dezembro de 2001, dos óbitos até 2003 e dos óbitos até 2008. O que foi aprovado pela Secretaria Ministerial, né, da Previdência? Foi aprovado justamente, é isso que está apresentado nesse projeto de lei, a possibilidade de fazer essa revisão da segregação e trazer para o regime, para o plano capitalizado. Ali são 1.689 pensionistas, tá, que são os beneficiários dos servidores falecidos até 31 de dezembro de 2003. Então, vejam bem, isso é importante ficar bem claro, porque é um número fixo, são esses que serão trazidos, não serão outros. Então, esse cálculo, ele é um cálculo, digamos assim, preciso por conta dessa especificidade, né?
são 1.689 pensionistas, não sei se é exatamente isso, agora até pode ser um pouco menos, né, por conta aí do tempo que foi feito. Isto, o que vai representar de redução e de acréscimo, né, ali na folha mensal? É cerca de 7 milhões e 500, e uma folha anual, cerca de 100 milhões, dá 98 milhões, ali tem os números exatos nas lâminas, que ficarão disponíveis aí junto ao processo na Câmara, né? Então, é um grupo limitado que está sendo, então, trazido para o grupo do plano da capitalização. Então, já comentei aqui, tem a manifestação favorável da Secretaria de Previdência quanto a este cenário 2, porque é um cenário que não compromete, que permite que o fundo capitalizado ele continue a crescer, ele continue, que esse é o objetivo, a ter essa reserva no fundo. Falando especificamente, então, nesses estudos, aqui já passei. Uma outra questão, então, trazida também nesse projeto de lei é a extinção da alíquota patronal ali suplementar. Por quê? Porque essa alíquota ela é paga, evidentemente, apenas em relação ao plano capitalizado. E nesse viés de que saímos ali de 92 de um resultado negativo, né, para ali 1.500 a gente não tem mais a necessidade, quer dizer, o plano capitalizado não tem mais a necessidade de ter essa alíquota, então, suplementar. E esses cálculos todos atuariais, eles foram feitos já considerando a supressão dessa alíquota suplementar, que dá uma redução aí em torno de 30 milhões ano, tá? Aqui temos um estudo, então, de cenários no consolidado do sistema do plano de capitalização, onde vem ali, então, o resultado do exercício, considerando a aplicação dos cenários. Vamos nos ater aqui no cenário 2, que é este que está proposto lá no plano. Então, o que se terá nesse plano, né? Na verdade, isso aqui é sempre trazendo a valor presente. Então, se diz que, fazendo essa revisão, o sistema, né, o plano capitalizado, ainda terá um resultado positivo de 773 ali, milhões e alguma coisa, né? Então, ele continua positivo. O impacto total no ano, e isso aqui já somando a questão da ressegregação, da alíquota, da extinção da alíquota suplementar, né, e da redução dos aportes, isso vai ter um impacto anual de uma redução, né, de cerca de 249 milhões. Então, basicamente, né, são esses os números e as informações que eu teria para passar, e fico à disposição, aí, juntamente com o secretário Fantinel, e passo já a palavra para ele, para fazer as considerações finais. Acho que de nossa parte são essas as considerações, presidente. Como disse anteriormente, agora a gente fica atento aí ouvindo as considerações dos demais colegas e dos vereadores, e posteriormente, ao final, havendo necessidade de maior esclarecimento sobre algum ponto, a gente está à disposição. Então, obrigado, secretário Rodrigo Fantinel, obrigado, doutora Simone Custódio. Luiz Afonso, nós temos uma ordem de quem começa a falar pelas entidades. Sim, o primeiro inscrito é o colega Sérgio Brum, pela Astec. Sérgio, nós vamos fazer assim, como é 20 minutos, vamos deixar 7 minutos para cada entidade aí, pode ser? Ok. Meu boa noite ao presidente Giovanni Bill, ao colega e amigo Luiz Afonso, ao colega Rodrigo, ao colega Simone, aos vereadores presentes, aos demais colegas e público presente. Eu acho que
nós devemos refazer aí a história das aposentadorias no município. Isso, desde os tempos da intendência municipal e até 2001, a prefeitura aposentava os seus servidores aos 35 anos de serviço e pagava essas aposentadorias com os recursos arrecadados, com o orçamento. Não havia contribuição nem de empregado, nem de patrão. E, portanto, se supunha que os salários eram calculados, havendo lá uma reserva no orçamento municipal para pagar essas aposentadorias quando o servidor integralizasse os 35 anos, que era a regra da época. Só que em 2001, decidiu-se cobrar contribuições previdenciárias e constituir um fundo para a aposentadoria daqueles que ingressassem a partir de setembro de 2001. E esse fundo receberia contribuições do patrão, prefeitura, e do empregado, servidor. Mas os servidores que já estavam na prefeitura em 2001, como ficariam? A prefeitura fez um cálculo para a Caixa Econômica Federal e ela informou que a prefeitura teria que aportar neste fundo 2,95 bilhões na época. 2,954, eu não tenho certeza aqui, mas o número é dessa ordem. Teria que aportar o fundo e aí colocaria todos no fundo. Esses 2,954 bilhões seria o dinheiro correspondente a contribuições de patrão e de empregado para que esse fundo, então, se sustentasse. Ok? Para que a capitalização provesse os recursos necessários na hora que tivesse que pagar as aposentadorias. Obviamente, a prefeitura, ou não tão óbvio, a prefeitura não tinha esse valor para aportar o fundo. Não tinha 3 bilhões na época para aportar o fundo. E o que ela fez? Ela propôs, decidiu, e foi assim acertado, e foi legislado assim, de que ela recolheria as contribuições dos empregados, dos servidores, e o que faltasse para pagar as aposentadorias deste grupo que entrou até 2001, ela aportaria recursos suficientes para pagar essas aposentadorias. Ok? Isso deve ter sido, ou foi, um ótimo negócio para a prefeitura. Ela não precisou desembolsar 3 bilhões em 2001, ela pôde parcelar isso, e eu vou considerar 2001 até 2045, em 44 anos, 528 meses, 528 prestações, que é o que hoje a colega Simone e o colega Fantinão estão dizendo aqui que é um déficit previdenciário. Déficit coisa nenhuma. Pagamento das prestações daqueles 3 bilhões, porque capitaliza aqueles 3 bilhões até 2022 e vê quanto é que dá. Né? E aí eu pergunto ao presidente e a todos, se vocês fossem prefeitos na época, não fariam esse negócio? Um bom negócio. E essas prestações mensais ainda diminuiriam com o tempo com a morte de alguns servidores, né? Ou muitos, como ocorreu na pandemia. E a correção desse valor seria pelas taxas de inflação, seria pelo dólar, seria pelo quê? Não, seria pela correção salarial dos servidores. E isso, em geral, abaixo da inflação, né? Então, é um ótimo negócio de muitos pontos de vista. Eu tenho certeza que se o prefeito Melo estivesse nessa situação na época, ele faria esse negócio, porque era um bom negócio. Mas agora vem o prefeito Melo e tenta, através deste projeto de ressegregação de massas, fazer com que o fundo, que foi constituído pela contribuição dos servidores que ingressaram a partir de 2001, pague parte dos 3 bilhões dessa dívida.
Absurdo. Essa dívida, senhores vereadores, essa dívida não é dos servidores. Essa dívida é da prefeitura e do povo de Porto Alegre. E é por isso que se fez a segregação de massas na época, para que este fundo, constituído a partir de contribuições dos servidores que ingressaram a partir de 2001, ficasse saudável, para que não se tocasse nesses valores. E a legislação federal, isso está corroborado no parecer do Conselho de Administração do Previmpa, que é contrário a esse projeto. A legislação federal estabelece o quê? Se o fundo for superavitário, tem que ter equilíbrio, é isso que a legislação pressupõe, Simone. É superavitário, reduz as contribuições. É deficitário, bom, aí vem. Mas o governo não tem muita certeza se é superavitário ou deficitário, porque agora mesmo ele aplicou mais 500 e tantos reais de contribuição para os aposentados. Está cobrando contribuição suplementar dos aposentados e quer, através desse projeto, se livrar da contribuição suplementar patronal. Jogar a dívida da prefeitura para o fundo, pagar, é submeter o fundo a um risco de não ser capaz de arcar com as aposentadorias na época em que será necessário honrar esses compromissos. Aí a Simone vai me dizer, olha, espancamos os números, etc., e isso não vai ocorrer. Gente, é complicado no Brasil a gente dizer isso, porque a nossa economia é uma colcha de retalhos, porque a nossa economia é trucidada todos os dias. Eu hoje paguei R$17 por meio quilo de café no supermercado. Tudo porque, antes de ontem, o presidente da República isentou café importado de imposto. E aí o café nacional já subiu de preço de um dia para o outro. Óbvio. Essa é a nossa economia. Como é que nós vamos trabalhar com números atuariais e afirmar hoje que daqui a 20 anos esse fundo é saudável? O que se pode fazer é não deixar tocar no dinheiro desse fundo. Eu já concluo. Me deem um minutinho mais. Senhores vereadores, está na mão de vocês. Isso não é uma disputa partidária e também não é um Grenal. É uma questão de responsabilidade. Simplesmente apoiar uma iniciativa como esta, a troco de apoio ao governo, pode significar falta de remédio, de comida e de habitação para muitos idosos aposentados da Prefeitura de Porto Alegre. Eu peço que os vereadores pensem bem no que irão fazer. E mais, além de toda essa preocupação que aposentados e ativos têm hoje, eu quero referir uma coisa. Como é que pode o governo municipal prestar bons serviços a Porto Alegre se os seus servidores estão a cada dia vendo os seus salários se reduzirem? 5 anos sem reajuste, retirada de direitos como adicionais de 15%, 25% e avanços, aumento de contribuição previdenciária, desmotivam as equipes diariamente. Como ter o orgulho agora, nos 250 anos, de servir a Porto Alegre, vendo seu salário comprar menos a cada dia? Como concordar... Eu concluo, Luiz Afonso, mais 30 segundos. Como concordar com terceirização de serviços, cujo preço é salário menor para os terceirizados e custo maior para a prefeitura? Esta, além de arcar com os direitos trabalhistas desses empregados, ainda tem que arcar com o lucro do empresário que fornece os trabalhadores, os escravos. Como dar parabéns ao cidadão pelos 250 anos de Porto Alegre, quando sabemos que o governo gasta mais com terceirizações para prestar serviços piores à população? Senhores vereadores, colegas, muito obrigado. Desculpem ter excedido um pouquinho o tempo, mas essa questão causa uma indignação muito grande, tanto ao Conselho de Administração do Previmpa, quanto às entidades, em especial a ASTEC, Associação dos Técnicos de Nível Superior do município de Porto Alegre, que eu me orgulho de ser hoje o vice-presidente. Muito obrigado. Obrigado, colega Sérgio. Agora, pela ordem, com a palavra, o colega João Ezequiel, representando o SIMPA. 7 minutos, João, por favor. Obrigado, Luiz Afonso. Me ouve bem? Perfeitamente.
Tá, obrigado então, Luiz Afonso. Uma boa noite aos representantes aí do governo. Uma boa noite ao vereador Giovanni Bill, que está presidindo aqui essa audiência. Uma boa noite às entidades presentes e a cada colega, né, que está aqui conosco nessa batalha, e também aqueles que assistem aí pelas redes sociais. Importante a gente começar dizendo aqui que essa audiência está ocorrendo por força da mobilização do SIMPA e das associações parceiras, que perceberam que aquela outra audiência que estava sendo realizada não estava cumprindo minimamente os critérios que a própria legislação orgânica do município de Porto Alegre orienta, né, para a realização de audiências. Então, nós do SIMPA, da SEC, da ASA HPS, com o apoio de todas as outras entidades de municipários, de várias entidades, não de todas, mas de várias, nós então fizemos requerimentos aqui na Câmara e tivemos, inclusive, que entrar na Justiça. Importante dizer isso, a partir dos requerimentos que foram feitos. Bem, a audiência legítima, então, está ocorrendo neste momento. Bom, importante dizer, eu acho que o Brum colocou muito bem os dados aqui antes, mas eu quero reforçar alguns aqui, gente, para ficar muito claro. Importante dizer, primeiro, que este projeto da ressegregação de massas, né, referente ao Previmpa, ele está dentro de um bojo onde já passou, né, já foi aplicada o aumento da alíquota previdenciária que os municipários têm que pagar, já foi aplicada de 11% para 14%. Nós já tivemos, neste bojo, agora há pouco, a taxação, o confisco do salário de aposentadas e aposentados. Isso é importante dizer, porque, olha, tu confiscar salário de aposentadas e aposentados que contribuíram uma vida inteira para a cidade, da ordem de 14% daqueles que recebem, né, daquilo que se recebe acima de 2,4 salários mínimos. Agora foi apresentada aqui pela Simone Custódio, né, todo o projeto e todas as consequências. E aí foi dito aqui, né, o projeto da ressegregação de massas passa, então, 1.689 pensionistas, que é da responsabilidade da prefeitura pagá-los, passa esses 1.689 pensionistas para o sistema de capitalização previdenciária, para que o sistema capitalizado pague esses pensionistas e a prefeitura deixe de pagá-los. Foi dito aqui também que haverá uma extinção da alíquota patronal suplementar, da ordem de 30 milhões. A questão dos pensionistas, nós estamos falando de 7,5 milhões, apresentado aqui pelo próprio governo, mês, o que dá 98 milhões anuais. O Zé Reis colocou aqui agora há pouco, no chat, que a prefeitura vai ter uma economia da ordem de 500 milhões, somente em 2022, com toda essa reforma da Previdência, né, todos esses projetos que envolvem a Previdência Municipal de Porto Alegre. Gente, é importante dizer que todo esse projeto e todo esse sistema de mudança na Previdência Municipal, o que entra aí a reforma da Previdência Municipal e todos os projetos agregados a esta reforma, o que se está se fazendo, na verdade, é passar quem é credor para devedor e quem é devedor para credor. Porque, vamos lá em 2001, como disse aqui muito bem o Bruno, houve a segregação de massas. E, naquele momento, a prefeitura teria que aportar 2,9 bilhões.
Ok, não tinha para aportar naquele momento? Ok, realmente é muito dinheiro, 2,9 bilhões. Mas esses 2,9 bilhões seria então pago ao longo do tempo. E é aí que entra o regime de repartição simples, onde é a obrigação da prefeitura pagar quem está nesse regime, seja aposentados ou pensionistas. E agora vem a prefeitura, além de fazer, melhor dizendo, o prefeito Melo, além de fazer um saque no bolso das aposentadas e aposentados, além de aumentar o tempo de contribuição de quem está na ativa, aumentar a idade para se aposentar, além de tudo isso, ainda vem repassar aquilo que é sua dívida para o sistema capitalizado. Gente, realmente, todo esse projeto realmente visa retirar de um sistema superavitário. Não existe déficit. O governo segue dizendo sistema deficitário. Não existe, já está aprovado. E eu quero dizer aqui, colegas, que se minimamente o governo ouvisse o Conselho de Administração do Previmpa, colegas com conhecimento de todo o sistema previdenciário, minimamente se ele ouvisse e respeitasse as deliberações desse Conselho, porque o Conselho é deliberativo, mas o governo não respeita essa deliberação. E eu vou dizer aqui ao colega que hoje está no governo, Rodrigo Fantinel, que os colegas que estão ali no Conselho de Administração do Previmpa são técnicos, têm propriedade, conhecimento atuarial, inclusive, de todo o sistema. Então, gente, o que nós estamos vendo é uma transferência de uma dívida que a prefeitura tem com o sistema previdenciário. Ela passa essa dívida para os credores, o que é olha, que manobra, né? Mais um minuto, João, por favor. Mais um minuto, vamos lá. Então, por isso, Luiz Afonso, presidente aqui dessa audiência, Giovanni Bill, demais vereadoras, vereadores que estão aqui presentes e colegas municipais, é por isso que a gente luta contra toda essa reforma da Previdência Municipal, as suas consequências e os seus efeitos. E lutamos também contra este projeto de ressegregação de massas, que muda também a regra do jogo no meio do jogo e quer tornar aqueles que são credores em devedores e o devedor, que é a prefeitura, em credor. Então, o Simpa deixa aqui uma fala de que nós seguiremos na luta, né? Seguiremos na luta com as entidades parceiras, aí a SEC, a TEMPA, né? A ASA HPS, que está aqui também, a ASEAD e outras entidades que estão conosco. Nós seguiremos na luta, porque é uma vergonha todo esse projeto. E a apresentação do governo, na verdade, é mais uma enrolação do que a verdade dos fatos. E eu quero aqui, para terminar, Luiz Afonso, dizer, colegas, nós temos uma Assembleia Geral para o dia 29, terça-feira, às 19 horas, lá na quadra do Imperadores do Samba, onde nós vamos debater a proposta que foi apresentada pelo governo, porque os municipários não aguentam mais 6 anos sem reposição e todo esse ataque na nossa carreira e também a carreira de quem está na ativa e também aos aposentados. Nós não podemos mais aceitar esse arroxo insuportável e esses ataques à carreira e ao salário de municipárias e municipários da ativa e aposentados. Muito obrigado. Obrigado, João Ezequiel. Eu consulto qual é o colega ou a colega que vai falar pela Associação dos Servidores do HPS. Bom, em não havendo nenhuma solicitação, passamos às inscrições. A primeira inscrita é a colega Márcia Apolo, do CAD do Previmpa. Márcia, você tem 5 minutos. Nossa, eu fui a primeira. Eu achei que tinha perdido. Boa noite a todos e todas.
Nós já, para lembrar, dia 3 de março, nós já estivemos aqui conversando a respeito deste assunto, onde eu me manifestei em nome do SIMPA, mas gostaria de dizer que também estou eleita, né, pelo CAD, Conselho de Administração, a chapa eleita, e a nossa preocupação com este assunto extremamente relevante para nós funcionários. Mas eu me dirijo principalmente, que eu acho que aqui todos os nossos colegas que aqui estão, funcionários, têm pelo menos observado e discutido este assunto. Eu vou me dirigir principalmente, eu acho uma pena, assim, que quando se faz audiências públicas, os vereadores sequer apareçam na audiência pública, sendo eles os que vão votar os projetos. E muitas vezes chegam no plenário sem ler, inclusive, isso é uma crítica que eu estou fazendo, os aportes colocados por outras entidades. E aí eu me reporto ao CAD, que teve um parecer dado extremamente embasado pelos colegas que fizeram esse parecer, contrário a essa ressegregação de massas. E por 18 votos, somos 20 nesse conselho, 10 eleitos pela categoria e 10 nomeados pela administração. Tivemos 18 votos com este parecer favorável à contrariedade deste parecer. Tivemos também acesso a uma avaliação da Câmara através do seu jurídico, dizendo da incompatibilidade, da dificuldade e, inclusive, da ilegalidade desse fato. Somente o governo, e agora, e foi em 3 de março, que trouxe esses dados, dizendo que o projeto, né, foi levado à Secretaria da Previdência, o Ministério do Trabalho e Emprego, e pedir autorização. Isso jamais foi colocado para o CAD fazer o parecer. E isso, inclusive, não estava nem na justificativa levada à Câmara de Vereadores em 7 de fevereiro, que, por sinal, não esperou nem o parecer do CAD. Então, assim, eu faço essas considerações pela minha preocupação com a forma com que se dá. Existe um projeto que é a primeira etapa, a segunda etapa, e a ressegregação é a terceira etapa para concluir esse processo. Concluir o processo de achar que a categoria, concluir o processo de meter a mão, onde fizeram toda uma questão aumentando a alíquota dos aposentados, e aí diz assim, esse plano está capitalizado, está superavitário. Agora nós podemos tirar do governo o aporte de 250 milhões e vamos passar para esse fundo capitalizado que está superavitário. Então, eu não preciso pagar mais. E a gente tem que pensar na memória histórica. O nosso plano eles não se entrelaçam. Existe o plano, o capitalizado, e existe a repartição simples. Repartição simples, todo mundo está falando, ficou a cargo da administração, porque na época quando o Previmpa foi estruturado, a própria prefeitura não tinha dinheiro para aportar para o novo plano. Então, disse assim, eu vou pagar em suaves prestações mensais. Eu vou assumir essa dívida com os aposentados que entraram até 2001, eu vou pagar, vou me comprometer, e as pensões também eu vou me comprometer dessas pessoas. E o que acontece agora? No andar da carruagem, assim, não, olha só, olha o olho. Não, esse plano, o capitalizado, o Previmpa, tem dinheiro. Vamos tirar de nós esses 250 milhões e vamos passar para lá. É flagrante ilegalidade.
pode se justificar com portaria que não é validada por lei, mas, com certeza, é uma ilegalidade tamanha, é meter a mão, sim, no Previmpa, e tem mais uma questão. A forma como essas últimas administrações fazem, terceirizando, precarizando, contratando e não fazendo concursos públicos, é muito preocupante a vida do Previmpa futuramente. Então, eu me reporto mais aos vereadores, que é os que vão votar esse projeto. Se informe, leiam esses pareceres, leiam essas considerações, e não simplesmente coloquem as opiniões ou informações, que eu acho que é uma informação que muitas vezes os números podem estar ali e não serem corretas. Então, eu me preocupo extremamente com esse tipo de votação que está dado, que os vereadores nem aparecem aqui para discutir com a categoria. Essa é a minha preocupação, que as pessoas se informem, vejam que o nosso patrimônio, as duras penas, que é nós sim que construímos, é nós sim que pagamos, e toda essa defasagem, há 6 anos que nós estamos sem reajuste, sem reposição. Eu sou aposentada, foi metido uma faca no nosso salário, agora vem o prefeito querendo, não compensa 10%, não dá nem o que foi tirado, e mais essa terceira etapa para concluir um processo de espólio da categoria. Isso é um espólio. Isso é uma tristeza e é lamentável a gente estar aqui ainda discutindo esse tipo de coisa. Então, fica assim o meu desabafo aqui, mas é nesse sentido de um desabafo e da nossa preocupação enquanto conselho, enquanto como sindicato, que ainda tem colegas que se submetam a fazer esse tipo de coisa com uma categoria. É nisso ali, só lamento. Muito obrigada. Obrigado, a colega Márcia. O próximo inscrito é o colega Richelle Vergara, que é do mandato representa o mandato da vereadora Dayana Santos. Richelle, tu tem 5 minutos, e no final de 5 minutos vai tocar um apitinho aí para tu depois mais 1 minuto para encaminhar, tá bom? Uma palavra. Muito obrigado, Luiz Afonso. Então, como já foi apresentado, eu me chamo Richelle Vergara, trabalho com a Dayana Santos, sou da mandata da Dayana Santos, sou assessor jurídico dela. Como bem já disse, os companheiros aí, já teve parecer jurídico da Câmara, já tem parecer da CAD também, né, falando a respeito da ilegalidade dessa afronta que se tem ao direito dos servidores. Foi dito aqui hoje, no tempo de contribuição, que no último período aumento da alíquota, né, que é de 11% para 14% nos valores, aumento do tempo de contribuição, né, que eu acho que é uma coisa que é preciso reforçar, que já é tirado do trabalhador, e não é de hoje, direitos. E aí agora, nessa próxima etapa, nessa terceira etapa, como diz o governo, tem mais esse arroxo. Sem contar, né, que não teve nenhum reajuste salarial no último período, e aliás foi um período que sequer teve aumento relacionando o salário, relacionando o vencimento com a inflação. Então é flagrante o descaso do governo, dessa administração e das últimas administrações também, com relação aos servidores. Foi dito aqui também que há cada vez mais contratos, terceirização, não há abertura de concurso, e tudo isso precisa ser visto. A Dayana Santos, reposição já. Isso aí, companheiro. Ezequiel. Para além disso, né, a Dayana Santos ela tem acompanhado esses debates, conversado com os seus pares, vereadores, tanto da oposição como também do governo, para tentar construir esse entendimento de que é um absurdo que isso prossiga acontecendo, e ela
se coloca à disposição da categoria. Eu vou passar também para ela diversas informações que eu estou notando aqui, que eu estou aprendendo com vocês, para que a gente possa avançar, nesse debate. Então, eu me solidarizo com a fala da companheira anterior que comentou, né, que os vereadores eles não estão aqui presentes nesse espaço que é um espaço democrático, que é um espaço de debate, que é um espaço onde a gente poderia ter uma real troca de saberes, uma real troca de conhecimento acerca do que está sendo proposto pelo governo, do que vai ser votado. E, infelizmente, muitas vezes os vereadores acabam não participando, mas eu estou aqui, então, representando o gabinete e o mandato da Daiana Santos, e todas essas informações vão ser trocadas. Obrigado. Só uma questão de ordem, Luiz. Pois não, vereador. Luiz Afonso, questão Pois de não. ordem. Que eu fui Renato, né? Só para dizer para o Richelli, para a Márcia, que eu estou presente aí. Abraço. Perfeito, vereador. O senhor vai falar, vereador? Mais tarde, não, estou aí Tá para bem. ouvir. Vamos ouvir. Quando o senhor quiser falar, o senhor dá um sinal aí, por gentileza. Tá bom? Obrigado, Richelli. Vamos passar agora para a colega Elaine Rosner Silveira. Boa noite. Também não sabia que já era próximo. Bom, eu vou falar assim, eu sou conselheira do Conselho de Administração do Previmpa, fui dessa atual gestão e também fui eleita na chapa que foi eleita agora, né? E ajudei a construir, escrever o parecer deste conselho a respeito do projeto de lei 003 da ressegregação de massas. E aí eu estava relendo o parecer hoje e destaquei alguns pontos aqui, né, que foram escritos, e recomendo também, assim como a Márcia, que os vereadores leiam, né, porque isso é um parecer que consultou toda a legislação vigente, que buscou também o que está sendo julgado aí no judiciário a respeito dessas propostas de ressegregação, que analisou os dados, né, que foram entregues pelo Previmpa, enfim. Então, assim, consta no parecer da gente, foi consultada a Secretaria da Previdência em 2021 a respeito da questão da ressegregação das massas, né? E a resposta da Secretaria da Previdência foi a seguinte, de que os planos em extinção ou em repartição simples, né, eles podem ter insuficiência financeira, mas que esta diverge do conceito de déficit financeiro, né? Então, não é a mesma coisa ter uma insuficiência financeira num plano de repartição simples e um déficit. Foi essa a resposta da Secretaria da Previdência, e que não há impedimento na legislação federal para que o ente, no nosso caso a prefeitura, repasse os valores para cobrir um plano em extinção, como é o plano de repartição simples, né, que vai extinguir em 2046, né, e que vai chegar, pelos dados que o Previmpa nos passou, e que em 2029 vai chegar ao máximo de aportes da prefeitura para cobrir este plano, e depois vai decaindo, e o último aposentado será em 2046, né? Então, a preocupação que a gente colocou no parecer é justamente essa, que se repasse, né, as pensões do regime de repartição simples para o regime capitalizado, sem repassar junto, sem que seja transferido junto, né, as contribuições dos servidores, né, dos segurados, né, as contribuições dos pensionistas e também a cota patronal. Então, a gente está passando as pensões de um regime para serem pagos pelo outro regime, sem passar junto justamente o que foi de contribuição, né. Então, isso é uma preocupação que a gente colocou no parecer, né, e também colocou várias situações, assim, de planos de ressegregação de outros entes públicos, prefeituras e estados, que estão sendo apreciados pelo judiciário e pelos tribunais de contas, e que foram refutados pelos judiciários e tribunais de contas. Então, há precedentes, né, de
de planos como esse, que foram analisados e foram refutados, tá? Então, eles estão citados, inclusive o parecer do judiciário, o trecho do judiciário, que o judiciário fez, o trecho que o Tribunal de Contas emitiu, refutando esses projetos de ressegregação que outros entes, prefeituras e estados tentaram implementar, estão dentro do parecer do Conselho de Administração do Previmpa, que a gente gostaria muito que os vereadores lessem, né? Então é isso, só para retomar, né, alguns pontos, assim, acho que realmente, acho que a gente precisa, inclusive a gente ouviu alguns dados aí trazidos pela Direção-Geral do Previmpa, que realmente a gente não teve acesso, né, não chegou a nós, estão sendo trazidos agora, e não é o dado que a gente tinha, né? Então, nos parece estranho isso, tá? Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, colega Elaine. Temos agora o próximo inscrito, é o colega Luiz Fernando Fraga da Silva. 5 minutos, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores presentes, que eu acho importante que estejam aqui nesse debate ouvindo, né? Porque, na realidade, é isso que a gente precisa, um debate franco, onde as pessoas possam se ouvir e entender o que é a Previdência. Eu acredito que boa parte dos vereadores não sabe nem como funciona a Previdência e como funcionam os regimes previdenciários no país. E votam de acordo com aquilo que é determinado pelo governo ou por pelas bancadas que pertencem. Então, realmente, elas não leem o que acontece, não sabem, e não têm noção, né? Então, nós temos o nosso regime previdenciário separado do regime geral, que é do INSS, que é uma outra forma de capitalizar recursos para pagar a aposentadoria. Nós, servidores públicos, nós pagamos sobre todo o nosso salário para que possamos nos aposentar com a integralidade. Nós perdemos a paridade, né? A partir de 2003, perdemos a paridade. Nós hoje, quem está no capitalizado só recebe a integralidade, ou seja, pela média, né? Mas contribui sobre todo o seu salário. Eu tenho certeza que muitos nem sabem disso. Não tem nem noção como é que funciona a Previdência Municipal ou a Previdência dos servidores públicos, né? O que nós estamos vendo aqui, então, nada mais é do que um confisco de salários e proventos dos servidores municipais. Novamente, um novo confisco de uma forma atravessada. Quer dizer, tira pessoas de um regime, né, que é o simples, e joga para o capitalizado. Está sobrando dinheiro. Sim, está sobrando dinheiro, sabia-se, né? Então, os cálculos que foram feitos dizendo que a Previdência era deficitária, não é verdadeiro. Por que os cálculos... Né? Por que eu digo isso, que não eram verdadeiros cálculos atuariais? Não eram verdadeiros porque eles diziam que havia um déficit. E nós afirmávamos que não havia déficit, pois no regime capitalizado ele era extremamente tranquilo, ele não tinha problemas deficitários, ele se mantinha para pagar as aposentadorias futuras. O governo simplesmente majora as alíquotas, percebe, sabendo que realmente o fundo capitalizado ele seria superavitário, com a intenção já de fazer essa ressegregação de massas. E o pior, vereador Ferronato, o pior, caímos no conto dos 22%. Né? Todos serão taxados em 22%. A maior mentira que foi colocada na mesa para os vereadores, e foi comprado isso aí. Né? Foi comprado. No entanto, lá se majorou em 14% o pagamento, as alíquotas, né, para todos os servidores, inclusive os aposentados. Depois, se mais uma vez trabalha em cima dos aposentados e se confisca mais uma parte dos aposentados de alíquota de 14% para quem ganha
acima de 2,5 salários mínimos começa a pagar 14% de previdência. Ou seja, nem no regime geral é assim. Nem no regime geral funciona dessa forma. Se criou uma anomalia aqui no município para que houvesse um superávit acima do que é necessário. Um regime previdenciário, ele não precisa ser superavitário, ele tem que ser equilibrado. Agora se força um equilíbrio. Esse é o absurdo. Está se forçando um equilíbrio em cima do regime capitalizado com pretenso déficit do regime simples. Esse é o absurdo. Eu não quero dizer que não é mais do que um confisco. Eu não quero dizer que é mais que um confisco, mas podemos dizer que é mais do que um confisco isso. Com qual intenção? Fazer caixa em cima dos servidores públicos. Hoje, o município tem um superávit de quase R$1 bilhão. 1 bilhão. O comprometimento do município hoje com crédito é de 2,6%. O município pode comprometer o seu orçamento em 120% com tomada de crédito. Para ter noção isso. E, no entanto, a cidade está aí, só construindo o quê? Vamos construir roda gigante. Para quem? A população passando fome. Hoje, eu visitando escolas que não tem gente para cozinhar, não tem cozinheiras, alunos sem alimentação. É assim que se gera uma cidade? São os gestores, se dizem gestores, mas são gestores do dinheiro alheio. Esta é a verdade que nós temos que dizer aqui. E nós temos que denunciar isso com contundência. Estão gestando a cidade com dinheiro alheio. Aliás, nem investindo na cidade. Nem investindo, porque estão guardando dinheiro não sei para quê. Para concluir. É isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Obrigado, Luiz Fernando. Próximo inscrito é o colega Luiz Borba. Vocês me escutam, por favor? Perfeitamente. Sim. Quero saudar o presidente da audiência, assim saudar os demais vereadores, saudar os colegas da Câmara, colegas em geral e público que nos assiste. Venho por obrigação de ofício, como conselheiro do Previmpa. Sou engenheiro aposentado do DEMAB, mas ainda conselheiro pelo Previmpa e ainda presidindo associações pelo DEMAB. Então, me cumpre frisar algumas questões. Eu não pretendia me referir em relação à fala da audiência passada, aquela audiência chamada às pressas, com documentação juntada às pressas horas antes, mas eu queria frisar 3 pontos. Primeiro, lembrar aqui o regime complementar de previdência, na verdade, desde 2008, uma proposta apresentada pelo governo Marquesan, que, abre aspas, precisava ser aprovada, fecha aspas. Ela tinha que ser aprovada porque era absolutamente necessária para salvar a Previdência da Prefeitura de Porto Alegre. Por circunstâncias próprias, ela foi aprovada, por circunstâncias próprias ficou sem implementação durante um tempo, para depois só se descobrir que era um gigantesco elefante branco, e agora, na verdade, a Previdência Complementar de 2021 ela não foi criada, ela apenas foi modificada, ela foi estendida, com a aprovação, com a possibilidade de aprovação de um plano externo. É isso que dá
aprovação apressada, tramitação política apressada, sem discussão técnica apropriada de questões tão complexas, que envolvem o longo tempo, envolve a estratégia de vida para as pessoas de funcionamento da prefeitura. É nisso que dá tipo de encaminhamento. Segunda coisa que eu queria frisar, que eu queria lembrar, é que o secretário Fantinel, né, hoje agente político do governo, e o secretário Rodrigo, hoje deve estar aproveitando bem na iniciativa privada os conhecimentos que ele adquiriu na vida pública. Há mais de ano atrás estiveram no Conselho propondo uma discussão técnica, e o Conselho abraçou essa ideia, queria uma discussão técnica. Pois agora eu constato que até hoje, agora, no início dessa audiência, é chamado de déficit do regime de repartição simples, déficit da Previdência Municipal, o déficit da arrecadação mensal para o pagamento de benefícios do regime de repartição simples. Ora, mas o aporte de recursos previsto em lei e em orçamento é justamente para isso. É para isso que ele existe. Como muito bem explicou o colega Brum ao início. Então, a confusão de termos só pode ser proposital. Chamar de déficit de regime de previdenciário o mero déficit da arrecadação mensal entre cota de prefeitura e cota de servidor. Só pode ser proposital essa confusão que persiste, que não tem nada de técnica. É uma argumentação política. E a terceira coisa que eu queria frisar é que o colega Luiz Fernando, meu xará, que me antecedeu, frisou muito bem, é que tudo isso está sendo feito em nome de melhorar os serviços públicos. Como o prefeito Melo diz em campanha, que a população não quer saber de onde é que vem o serviço público, a população quer que serviços públicos sejam prestados, que não é bem assim, a gente sabe que é uma meia-verdade. A gente sabe que mundo afora, privatização de serviços essenciais não se sustenta no tempo, porque eles acabam muito caros e de qualidade duvidosa, quase nunca na qualidade que tinham sido prestados antes, enquanto serviços públicos. E a gente sabe muito bem que tudo depende da relação custo-benefício para saber se o serviço é bem prestado ou não. E o colega Luiz Fernando lembrou muito bem como estão os serviços públicos hoje, como estão os serviços públicos diante da terceirização, como estão os serviços públicos diante de um superávit quase bilionário que a prefeitura se jacta em ter obtido em 2021. Desculpa, tem o telefone aberto aí, por favor. A prefeitura economiza para jactar, para alardear superávit, pois vocês sabem que isso não é futuro. Isso que eu falei sobre a sustentabilidade dos serviços essenciais privatizados ao longo do tempo, a insustentabilidade disso não é futuro e nem tampouco apenas mundo afora. É presente na cidade de Porto Alegre. Vou ler a pergunta que eu fiz na audiência passada, que sabem que já tem órgão da prefeitura com conta bloqueada para pagar terceirizado que não é pago nunca, porque quando ele é pago num mês, não é pago no mês seguinte. Todos aqui têm ciência disso? Que contas de órgãos da prefeitura já estão sendo bloqueadas para garantir, bloqueadas com justiça? Diga-se de passagem, dependendo da interpretação, mas eu interpreto como justiça, porque o direito do trabalhador tem que ser assegurado, ele tem que ser pago. Todos sabiam disso? Pois já está acontecendo em Porto Alegre. Então, senhoras e senhores, nós estamos diante de um capítulo alegadamente final
eu não tenho convicção nenhuma de que é um capítulo final, de uma opção política feita de se buscar dinheiro onde se achava, onde se acha que ele pode ser buscado. Encaminhar, por favor. No arroxo salarial, no confisco previdenciário. Infelizmente, é o apelo que eu faço aos vereadores para que se apropriem dessa matéria e de todos os seus aspectos. Obrigado. Obrigado, colega Luiz Borba. Próximo inscrito é o colega José Reis. Boa noite a todos que estão participando, em especial o presidente da sessão, o vereador Giovanni Bill, o vereador Ayrton Ferronato, o vereador Jonas Reis, que eu vi que estavam participando, colega Luiz Afonso, demais colegas, colega Simone Custódio, bom te ver, depois de muito tempo, a gente que participou junto, contribuíste muito com a criação do Previmpa lá em 2001, para quem não me conhece, eu fui secretário de administração da época que se mandou a lei do Previmpa para a Câmara, e depois foi o primeiro diretor-geral do Previmpa lá em 2001, secretário Rodrigo Fatinel. Eu queria lembrar primeiro que a própria criação do Previmpa lá em 2001 é fruto da lei, da emenda constitucional 20 de 98, que passou a exigir que os servidores públicos passassem a contribuir com Previdência. E é óbvio que ela, quando foi criada, essa emenda e todas as mudanças de lá para cá, foi para quê? Para diminuir o gasto dos poderes públicos com Previdência. Para quem se lembra daquela época que era funcionário, como eu, nós pagávamos R$ 4,75 para pensões. E assim que foi criado o Previmpa, nós já passamos a pagar 9% de alíquota previdenciária. E na prática, o que significou isso? Redução de aporte do município para pagamento de despesa previdenciária. E de lá para cá, todas as ações feitas, em especial a reforma de 2019 e todas as outras, têm esse intuito, reduzir a despesa dos poderes públicos com a despesa previdenciária. Eu não consegui fazer ainda, eu estou tentando fazer. Se nós formos colocar no papel tudo que os servidores contribuíram de 2001 até hoje, e aí a gente não se dá conta, mas o Previmpa está fazendo 21 anos de vida este ano. Completará em setembro. Nós estamos falando de bilhões de reais que os servidores aportaram com sua contribuição previdenciária, que foi de 9, depois para 11, e recentemente para 14, fora as mudanças que foram feitas recentemente de contribuições dos aposentados e pensionistas. E quando a gente olhava os dados lá em 2001, era distante para nós pensar que, se eu estou bem lembrado dos cálculos atuariais, que em 2030, 2032, começaria a diminuição da despesa com o regime de repartição simples. De uma forma pequena ainda, né, de dezenas de milhares de reais, que depois vai aportando, e se eu estou bem lembrado, lá por 2047, 2050, é uma previsão de extinção daquele grupo. E aí o capitalizado passaria a assumir as despesas previdenciárias. E é por isso que eu estranho essa medida agora. Porque se eu estou bem lembrado, nós estamos em 2022, portanto, daqui a 8 anos, 9 anos, vai começar a diminuir mais o aporte que o município tem feito para repartição simples. E a Simone apresentou nos dados iniciais que só as mudanças previdenciárias, nos próximos 8 anos, o município vai reduzir o aporte em torno de 1,4 bilhões de reais. Foi isso que foi apresentado, pelo que eu anotei aqui, ou aproximadamente isso. Ou seja, só com as mudanças de 2019 para cá, o município, em 8 anos, vai reduzir 1,4 bilhões de despesa. E se o município diminui despesa, né? Ou seja,
provavelmente nós estamos diante do ano que vem, ou até este ano, né, de ver mais um superávit do governo aí com bons valores, né? E os dados apresentados, bom, reduzindo aquela contribuição especial, que foi apresentado também, e que é justo, porque, no caso, se foi alterado né, as regras e diminui o impacto no próprio capitalizado, é justo que se retire aquela contribuição, né, essa que estava se fazendo. Mas só aí já daria uma redução em torno de 200 milhões, com os aportes, com a redução dos aportes da reforma previdenciária e mais essa redução. E aí o governo ainda quer agregar mais uma redução no seu caixa de 98 milhões, transferindo esse grupo de pensionistas para o capitalizado. Por isso que eu sinalizei. E dá em torno de 450 milhões que a Simone apresentou ali, por isso que eu coloquei ali há pouco que nós estamos falando de uma redução só este ano de 500 milhões de reais na despesa, se esse projeto for aprovado. Então, e aí para mim não faz sentido, porque nós estamos perto do sistema que se montou lá em 2001, começaram a dar mais resultados ainda para o município em torno de redução de despesa, e o governo ainda quer aumentar mais. Essa que é a verdade com esse projeto. Então, acho que esse projeto, na verdade, ele é bem, do meu ponto de vista, né, desnecessário, e precisa de muito debate. Além de todas as questões apontadas já juridicamente, tanto pelo parecer do Conselho de Administração e no parecer prévio da Procuradoria da Casa, que apontou vários incidentes de inconstitucionalidade, inclusive de debate, trazendo decisões do STF sobre outras alterações feitas em outros municípios e estados sobre esse tipo de projeto. Então, acho que é um projeto que a gente tem que estudar com muita calma, né? E chama a atenção de que ainda faltam algumas demonstrações, faltam as demonstrações orçamentárias e financeiras que não foram aportadas e anexadas ao projeto. Tem ali os dois cálculos atuariais anexados, o parecer do Conselho de Administração, que inicialmente tinha sido colocado no processo pela Procuradoria da Casa, da Câmara, e o governo mandou a semana passada, dia 14 de março, o parecer do Conselho, e aquele parecer lá da Secretaria da Previdência. Mas demonstração financeira, orçamentária, não tem no projeto. E esse é mais um elemento da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente, e do artigo 113 das disposições constitucionais transitórias que estão faltando. Então, acho que o governo, pelo menos, se quer prosseguir com o processo, tem que incluir essa documentação. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Zé Reis. Não temos mais nenhum colega inscrito. Consultamos se os vereadores Aito Ferronato e Jonas Reis querem fazer seus pronunciamentos. O diretor, o colega Adelto não tinha se inscrito? O Adelto Hor? Não tenho registro na inscrição do Adelto, mas se ele assim o desejar, agora sim. O colega Adelto está com a palavra. Eu apenas pensei ter lido antes a inscrição. Eu até posso ter me atrapalhado aqui, mas enfim, o Adelto então está com a palavra por 5 minutos. Boa noite, vereador Giovanni Bill. Boa noite, Luiz Afonso. Em seu nome, eu cumprimento todos os colegas municipais, afinal de contas, és municipário também, já aposentado pelo regime de repartição simples lá do nosso Previmpa. E aí, cumprimento todos os colegas, em nome do João Ezequiel e do Luiz Fernando, nossos colegas da diretoria do Simpa e demais municipários. Me preocupa, e aí eu quero trazer alguns elementos aqui para o debate. E ótima, Zé Reis, contempladíssimo na tua fala, assim, tu conseguiste sistematizar, digamos, historicamente, questões importantes a serem levantadas e do debate que já tinha sido travado, inclusive, pelo Conselho de Administração, no Simpa, e que nós trouxemos para os debates aqui da audiência pública. E aí eu quero dizer que a audiência pública na Câmara de Vereadores, ela é insuficiente para fazer o debate sobre Previdência, porque ele é um debate geracional.
E aí me preocupa, porque o artigo 2 da lei orgânica do município está sendo cumprida. Eu acho que nós temos tínhamos 2 vereadores, pode ter mais um agora que entraram, 70 agora, que ingressaram. A independência do legislativo municipal não existe em relação ao executivo. Por quê? Porque os vereadores não se fazem presentes no debate, e quando se fazem presente, sequer debatem a matéria. Quando a gente acompanha a sessão que discute essa matéria na Câmara de Vereadores, a gente vê cada fala que não diz coisa com coisa. Ou seja, na verdade, a Câmara de Vereadores, desde o governo Marquesan, já um pouco antes era, mas a partir do governo Marquesan se tornou nada mais que um puxadinho do executivo. E é isso que indigna nós da categoria municipária. E aí eu quero trazer algumas questões. E o Ferronato está aqui, ele está ouvindo. Ferronato, a ameaça dos 22% para o 24º voto, Ferronato, é uma vergonha, como dizia lá o nosso jornalista, que agora me fugiu o nome. É uma vergonha isso, Ferronato. A ameaça dos 22% apresentado como uma questão que nós tínhamos que entregar alguma coisa. Absurdo isso, Ferronato. O projeto de previdência complementar, Rodrigo Fantinel, nós denunciamos em 2018, o projeto de previdência complementar do Marquesan era um projeto de fundo falido. Agora aprovaram de novo. O teto do regime geral, anotei agora aqui, 7.087. Brum, nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhum biólogo, nenhum médico entra na prefeitura ganhando R$7.000 hoje. Vai fazer previdência complementar com o quê? A carreira acabou de ser acabada em 2019. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre destruiu a carreira dos servidores. Nós não atingimos o teto para ter previdência complementar no município. Só os auditores, Fantinel, e os procuradores da Fazenda, esses atingem os salários lá que vão cair para a contribuição na previdência complementar. Nós temos que deixar claro isso. Então, isso é a discussão. E aí, este projeto da previdência complementar, para mim, ele é um projeto que eu tenho dito há muito tempo, fluxo de caixa. O que está sendo feito? O que é esse projeto? É a legalização de um crime de enriquecimento ilícito do Previmpa. É isso que nós estamos discutindo hoje. Ressegregação de massas não passa disso na Câmara de Vereadores. Por quê? A justificativa, Zé Reis trouxe agora. Todos os projetos aprovados de alteração das regras previdenciárias no município de Porto Alegre, eles trouxeram avaliação atuarial, trouxeram notas técnicas atuariais para justificar os projetos. Mas nada, e tudo em cima de estimativas. E todas as estimativas apresentadas não se confirmavam. Todos os projetos apresentados, o déficit do regime de repartição simples era superestimado. Nenhum déficit que foi apresentado até hoje, e que é dívida da prefeitura, se confirmou em todos os projetos apresentados. E o governo, quando eu falo em crime, malandramente, o anterior e o atual, malandramente misturaram o regime de repartição simples com o capitalizado. Por que é um crime, Luiz Afonso? Porque estão pegando dinheiro de quem contribuiu para o regime capitalizado e pela Constituição não pode pegar esse dinheiro para pagar quem contribuiu para o repartição simples, porque o dinheiro que foi contribuído para o repartição simples já foi gasto pela prefeitura e não pode ser utilizado. E por que está dando esse déficit enorme hoje? Isso é enriquecimento ilícito, e isso deveria ter aparecido nos cálculos atuariais para provar que não existia justificativa
para aprovação dos projetos de reforma da Previdência que foram aprovados até agora pela Câmara de Vereadores. E aí eu quero trazer um dado. Rodrigo Fantinel, vergonhosa a proposta de parcelamento em 4 vezes de 10% da inflação para os servidores municipais. Sabe quanto é que significa isso, Rodrigo? No teu salário, dá menos do que foi tirado com a aposentadoria dos aposentados e dos pensionistas a partir de agora. Rodrigo, vergonha isso. Nós temos que discutir isso. É uma vergonha. A prefeitura está fazendo caixa com desvio de dinheiro dos servidores públicos e nós vamos, o Simpa vai buscar todas as informações necessárias e já foi apontado o projeto de reagregação de massas. É um negócio sério. Não é a partir de uma portaria do Ministério da Previdência que se faz ressegregação de massas. Respeito com as finanças públicas, Rodrigo. A prefeitura deu superávit de quase R$500 milhão no ano passado. Não gastou o que deveria gastar com educação. E sabe o que aconteceu? Na minha secretaria, foi negado recurso para projetos construídos pelos meus colegas, porque a prefeitura está no CADIM, está em débito, não recebe repasses do governo federal. Absurdo isso. E a outra coisa que eu quero dizer, e aí isso é importante também. Você sabe que, só para concluir, Luiz Afonso, na data da outra audiência, naquela semana, algumas escolas infantis não tinham merenda porque não tinha gás nas escolas. O dinheiro foi controlado. Esta semana foi publicada uma portaria, uma ordem de serviço do Rodrigo Fantinel, que priorizava o que ia ser pago. Não estava lá previsto que eles iam comprar comida para as escolas infantis. Isso me preocupa. E eu quero que a Câmara de Vereadores cumpra com o artigo 57, que ela passe a chamar o prefeito para explicar por que ele não cumpriu a regra constitucional de aplicação dos recursos na educação em 2019. Eu quero saber se os vereadores vão aprovar as contas da prefeitura no ano passado ou vocês vão cobrar a responsabilidade do prefeito, porque o superávit foi apresentado e está sendo sucateado todos os serviços públicos e estão tentando culpar os servidores. Obrigado, Adelto. Não temos mais inscritos. Consulta o vereador Jonas. Me inscrevo. Perfeito, está com a palavra, vereador. Então, eu queria aqui cumprimentar a todas e todos presentes nessa audiência, especialmente as servidoras e os servidores desta prefeitura. Nós sabemos que quem carrega o serviço público nas costas são vocês. Vocês carregam. Não são os CCs do governo. Há muita gente incompetente acumulada nos gabinetes. Como é que pode um prefeito com R$1 bilhão em caixa deixar faltar água? Deixou faltar água no Morro da Cruz, em toda a Zona Leste. Como pode um prefeito, quando alagam as casas das pessoas, com a chuva que alaga as ruas, entra as casas das pessoas com R$300 milhões caixa no DEMAI. Como pode um prefeito deixar as pessoas esperando 2 anos nas filas de especialidades? Ortopedista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo, não nomeia servidores, sucateia as estruturas. Sabe por que hoje esse dinheiro está guardado no caixa da prefeitura? Porque o prefeito não tem pessoas para, com competência, gerir a coisa pública. É um bando de políticos, politiqueiros, que não deixam os servidores trabalhar. Olha o depoimento dos servidores aqui. E ainda, se não bastasse ter todo esse dinheiro, é o prefeito de Patinhas. Sabe o tio Patinhas que tem aquele cofre, vai guardando dinheiro? É o Melo em Porto Alegre. Ele personifica isso. Ele guarda o dinheiro, deixa a população sem serviço, arrocha o salário do servidor e quer mais dinheiro para guardar. Esta é a realidade, porque ele não usa o dinheiro dos impostos. Agora, falando em impostos, vamos chegar
naquele projeto que os vereadores do governo, todos de direita, quem está com Melo é de direita, não é outra coisa, é antipovo, antitrabalhador. O projeto dele é destruir a cidade, mais ainda do que o seu antecessor. Ele precisa superar todo o desmonte da estrutura pública. Sim, ele agora quer mais dinheiro dos aposentados que tributam com o PRIMPA, ele quer se livrar dos pensionistas. Vejam isso, foi o depoimento do governo aqui. Eles não querem mais proteção social. Proteção social existia, inclusive, na Roma Antiga. Na Roma Antiga já existia proteção social. O prefeito, ele quer tirar a proteção social da sua responsabilidade. Ele acha que a prefeitura é uma coisa sua, então sequestra o Caixa para fazer o que bem entende. E aí os vereadores da sua base aliada, todos de direita, repito, porque aquele que sequestra o erário público para interesses individuais é de direita, extrema direita. Eles aprovaram no passado um projeto de abono. Perdoaram 3 bilhões de reais de pessoas que sonegaram durante 20 anos impostos. Sabe quem vai pagar esses impostos sonegados? As servidoras e os servidores públicos, nesta ressegregação de massa. Vão pagar. É eles. Sabe aquele IPTU que ele revogou? Sim, aquele escalonamento? Sim, aquilo que os grandes proprietários, que têm 20, 30, 40, 50 apartamentos na cidade, esses não estão pagando aumento do IPTU. Este aumento que não vai haver mais, é você, municipária, que vai pagar pela ressegregação de massas. Porque além de você contribui para a sua aposentadoria, dos seus entes. Sim, essa contribuição que você fez durante todo esse tempo agora vai pagar o regime simples, que é uma responsabilidade do ente federado. E as pessoas trazem aqui muito bem desmontada esse factoide, essa farsa, essa ilusão do governo de que há um déficit previdenciário. Nunca houve, não há, não pode usar essa palavra. Por favor, até uma pessoa sem muito conhecimento, ela não cometeria esse erro. Que politicagem barata, que falta de capacidade argumentativa. Poderiam até estudar um pouco mais, conhecer a realidade, construir uma linha de pensamento minimamente razoável. Nós já tivemos politiqueiros melhores em Porto Alegre. Os que nós temos aí, eles tripudiam na cara do povo. Mas vocês não se enganem. Vocês que estão com o governo Melo, que este governo vai passar assim, incólume. Não. A população está vendo a cidade da roda gigante, enquanto o transporte público sucateado, hiperlotado. Sabe quem é que passa dinheiro para os empresários na capital do transporte público? O prefeito. E sabe de onde vem esse dinheiro? Do superávit do capitalizado, que agora vai ser sequestrado. Sabe quem está financiando Porto Alegre? São as municipárias e os municipários. Porque o prefeito não tem quadros na sua equipe capazes de fazerem projetos para captar recursos, inclusive federais. Os ministérios, sim, tem. Mas tu tem que ter gente qualificada para ir lá buscar o dinheiro da União. E não tem pessoas com essa qualidade. Nós temos politiqueiros com uma linguagem muito rasa. E eles agora vêm aqui tentar convencer as municipárias, os municipais, de que a prefeitura está mal e precisa fazer ressegregação de massas. Aqueles que votaram lá, naquele projeto do ano passado, que mudou a Previdência, foram eles que começaram e abriram caminho para essa ressegregação. Eles têm essa responsabilidade. Eu fico muito triste de estar nessa legislatura com pessoas, vereadores e vereadoras que não vêm aqui debater, não querem ouvir a cidadania. Ora, por que nós somos eleitos se nós não queremos estar com o povo, do povo? A base do governo não está aqui. Não há o líder do governo, o vice-líder, nem o seu vice-líder nesta audiência pública. Isso é um escândalo. Nem o filho do prefeito está aqui. Sim, lavar as mãos. O negócio deles é passar o rodo. Agora, o Diário Oficial todo dia nomeia CCs. Eu fico escandalizado e quero dizer às municipárias e municipários, nós lutaremos até o último momento para derrotar este projeto, porque ele não tem justificativa.
Ele não tem razão de ser, a não ser isso tudo que eu disse para vocês. Um projeto que tira dos que menos têm, os funcionários públicos pauperizados que já perderam 35% da sua massa salarial nos últimos 5 anos. Isso não é justo. Isso até pode ser legal. O prefeito pode até dar calote. Agora, isso é imoral, isso é injusto, com quem carrega os postos de saúde nas costas, com quem conserta o encanamento dessa cidade, com quem garante pavimentação, quem garante educação. Eu fui aluno de escola municipal, eu agradeço os professores municipários que hoje estão aposentados e agora não tem mais proteção, porque o prefeito decidiu jogar, vocês pensionistas se virem. Então, encerro a minha fala dizendo aqui que o governo não me surpreende. Ele já tinha dito ao que viria para sequestrar o erário para um grupo pequeno de interesses individuais, politiqueiros, sabe? Alguns bairros onde fizeram votações e se esquecem das periferias, viram as costas. Tanto é que a população hoje já reclama muito, mais ainda em alguns lugares do que antes. Mas o governo Mello, ele sabe figurar. Eles vão seguir figurando. Caberá a nós sabermos fazer a denúncia, como fizemos, muito bem feita, do governo Marquesan, que nem foi para o segundo turno. Nós precisamos dar o troco, dentro da democracia, contra esses que praticam o estelionato eleitoral. Ele dizia que não ia fazer nada do que o governo anterior fez, está fazendo tudo e mais um pouco. Nós temos que lutar, gente, lutar muito para derrotar esse projeto e não se engane, não para por aí. Esses são os primeiros 1.600 da ressegregação. Primeira etapa. Eles querem botar todos. Não se enganem, eles querem acabar com o Previmpa. O projeto deles é antifuncionalismo. Eles já mostraram isso, quando não se comprometem nem sentar com os sindicatos para negociar a inflação. Não é aumento salarial, a inflação. Encerro minha fala aqui, agradecendo a todas e todos pela disponibilidade do debate, de estarem aqui conosco, e nós temos que enfrentar, gente. Não é possível um homem sozinho, como Sebastião Mello, ser mais poderoso do que uma cidade. A cidade tem que se levantar e dizer que ela quer democracia, que ela quer participação e respeito à legislação. Mello, pague o que deve ao funcionalismo e pare de destruir o Previmpa. Pare. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jonas Reis. Agora, vereador Ferronato. Inscreve. Está com a palavra, vereador. Ótimo. Primeiro, boa noite a ti. Fazer um abraço ao nosso presidente Giovanni Bill, ao Rodrigo Fantinella, Simone, a todos que se manifestaram hoje, essencialmente o Brum foi o primeiro que se manifestou, o Ezequiel, e a todos os servidores e servidoras que estão conosco nessa noite. Dizer que eu estou aí, prestei atenção em tudo que se falou e também andei lendo algumas ou quase todas as mensagens que se escreveram aqui no nosso chat. Amigo Jonas, também um abraço a ti, bom estar contigo aí nessa noite. Eu vou começar com a primeira... Aqui, o Sérgio Brum diz que o Ferronato que ele fala não dá para se levar a sério. Isso que ele escreveu agora. Muita coisa não dá para se levar a sério, hein, Brum? Pensa bem. Por outro lado, o próprio Brum disse que os servidores não acreditam mais em mim. Te digo que tem uma bela fatia de servidores que estão me agradecendo, Brum. Ouvi outra manifestação, também sei que não é o tema da nossa audiência, dizendo que se eu não tinha remorso, que eles estão pagando mais R$500. Eu tenho algum remorso, sim. Agora, principalmente quem recebe 1, 2, 3, 4 salário mínimo, estão me agradecendo, porque a proposta de elevar a isenção foi minha. E eu pedi isenção de 3 salários, consegui 2 e 4. Foi minha. Muito bem. Nós não podemos esquecer, Jonas, que nós estamos, e o governo tem no mínimo 19 votos. Vou repetir. Tinha
e ainda tem mais de 19 votos. Aquela redução, entre outras coisas, só vou falar numa coisa, aquela redução da alíquota do adicional de 8 algumas coisas por cento, eu apresentaria uma emenda, mas se apresenta a emenda, serei crucificado mais uma vez. Por que que se há um resultado favorável, se reduz a contribuição só do município? Eu acredito que se poderia reduzir, se assim é, 4% do município e 4% do servidor. Repartir um pouco o resultado favorável. Mas só para dizer isto, e dizer que eu estou atento aí, ouvindo. E, Bruno, respeito a tua posição, embora discorde dela. Tá? Abraço a vocês. Votei como votei a pedido de servidores públicos do município de Porto Alegre, muito. O Ferronato fala uma coisa, faz outra, não é verdade. Luiz Afonso, direito de resposta, por favor. Não, só um pouquinho, por gentileza. Não, mas eu quero ouvir. Só um pouquinho. Afonso, só um pouquinho, Sérgio. Vamos aguardar um pouquinho. O vereador Ferronato está com a palavra. Concluir. Então, deixa eu ouvir o Bruno. Não, um momentinho, vereador. Né? É que o debate aqui ele tem algumas regras. Não tendo, o senhor encerrou o seu pronunciamento? Encerrei meu tempo. Perfeito. Agora, então, nós vamos para as considerações finais, e aí, Sérgio, as entidades vão ter direito a falar. Então, agora começa pelas entidades, as considerações finais, e o governo arremata. São 10 minutos para cada lado. Então, como tem duas entidades que falaram, que foi o Simpa e a Astec, sugeriria, então, Sérgio, que tu falasse 5 e o Ezequiel mais 5 para considerações finais. Destaco a palavra. Muito obrigado, Luiz Afonso. Acho que muito do que era preciso dizer foi dito aqui, especificamente quanto ao vereador Ferronato. Bastante estão falando. Vereador, o senhor é testemunha de quantas vezes conversamos, quantos diálogos tivemos. Mas, nesse episódio que está sendo referido, o senhor priorizou aliviar a majoração da contribuição previdenciária nos maiores salários. O que foi aprovado é pior do que o que foi proposto inicialmente ainda no governo Marquesan, em que pelo menos esse prejuízo era proporcional aos salários. O que foi aprovado com a sua participação, eu sinto muito, mas privilegiou apenas o grupo de maiores salários da prefeitura. Os médios não foram contemplados. E, francamente, os baixos foram. Vereador, me permite, o senhor disse do seu tempo que bem entendeu. Não, por gentileza, Sérgio, só um pouquinho. Vereador Ferronato, eu vou lhe pedir a gentileza de deixar o colega Sérgio falar e não aparteá-lo com pronunciamentos, porque senão o senhor sabe, né? Acaba se derretendo, se derretendo a nossa conversa aqui. Então, por gentileza. Tá bem. Vamos junto. Por gentileza, Sérgio. Vereador Ferronato, a nossa entidade, a Astec, o Simpa, e a nossa entidade é uma das maiores associações no meio das associações. Nós e a Tempa temos mais sócios que todas as outras. Nós confiamos no senhor e estivemos conversando com o senhor durante esse processo. E tivemos a nossa expectativa frustrada. O senhor não ficou do lado dos servidores e certamente isto irá lhe custar votos na próxima eleição. Como irá custar votos se os servidores públicos tem alguma autoestima, irá custar votos a todos os vereadores que não estão presentes aqui hoje e que não fazem essa discussão com os servidores. Eu vejo muito problema em colegas, quando assumem posição dentro do governo, tentarem justificar
esse saque ao bolso dos servidores com argumentos pífios. Eu acredito muito, eu sou um técnico do município de Porto Alegre e acredito muito nos meus colegas técnicos. Sei da capacidade deles. E me envergonho quando eles abandonam essa capacidade, essa capacidade de crítica para apoiar projetos do governo. Seria melhor se demitirem, ficarem ao lado dos seus colegas. Do jeito que vai a coisa, cada vez que se promove um colega nosso a uma posição de secretário ou de diretor, e ele causa prejuízos a todos, inclusive a ele mesmo, do jeito que vai, nós estaremos logo, logo quase extintos, logo, logo o interesse pela carreira pública desaparece. Eu fico feliz, fui contemplado por muito do que se disse aqui hoje. Fico frustrado porque não tivemos a presença dos vereadores que ficam tradicionalmente ao lado do governo. Mas é o que eu disse antes. Não podemos encarar isso como um Grenal, não podemos encarar isso como uma disputa. Não, agora os senhores todos são vereadores e vereadoras. Agora cabe uma responsabilidade no seu voto. Não é mais um voto partidário, não é estar em coligação com o partido do prefeito ou não. É votar conscientemente, é votar enxergando o benefício ou o malefício que vai ser causado. Não esperamos muito da votação desse projeto, mas estamos aqui lutando pela preservação das nossas carreiras. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, colega Sérgio. Vamos passar a palavra agora para o colega João Ezequiel do Simpla, fazendo só o registro antes que o mandato do vereador Roberto Solbanho está representado aí pelo colega Mário Fernando. Por gentileza, João, 5 minutos. Obrigado mais uma vez, Luiz Afonso. Eu quero aqui parabenizar cada colega que está nessa audiência, parabenizar cada colega que segue na luta em defesa da nossa Previdência, em defesa da nossa carreira, em defesa de um salário digno, aqueles que atendem a população de Porto Alegre há tantos anos. E dizer que é uma vergonha, colega, e agora parte do governo, Rodrigo Fantinel, ver de novo que vocês seguem fazendo a mesma defesa, desculpa dizer, mas com a mesma ladainha, né, com o mesmo engodo, né, de outras audiências que também, outros projetos que vocês estão ajudando esse governo a aprovar contra os municipários de Porto Alegre, contra os servidores e, mais cruel ainda, Rodrigo Fantinel, contra aposentadas e aposentados, que quando se aposentam já tem uma redução salarial própria da aposentadoria em si, porque saem da ativa, então tem lá algumas vantagens que já não levam, né? E aí vem projetos, né, agora, continuado pelo governo Melo, tentado antes pelo governo Marquesan, um governo nefasto, e agora o governo Melo continua essa mesma política nefasta, sacando, né, retirando, confiscando daqueles que mais precisam, no momento que mais precisam. Que é importante dizer, quando os colegas se aposentam, é justamente o momento que mais precisam dos seus salários, né, para o sustento das suas famílias e num momento que precisam, muitas vezes, de medicações, tratamentos médicos e por aí vai. E quero dizer aqui, em nome da categoria municipária de Porto Alegre, categoria valorosa, que tem um histórico de décadas de luta, dizer
em nome dessa categoria, vereador Ayrton Ferronato, o senhor, sim, foi um traidor dos servidores públicos municipais. O senhor foi um traidor da defesa do serviço público como um todo, porque o senhor é servidor público e o senhor foi o 24º voto, aquele voto que justamente permitiu que toda essa reforma fosse aprovada. O senhor foi o voto que permitiu que agora aposentadas e aposentados tenham um confisco nos seus salários da ordem de 14%. Portanto, a sua atitude como parlamentar, ela está sendo observada e registrada ficar quieto, Luiz Afonso. por cada servidora e por cada servidor. É necessário ficar quieto, Luiz Afonso. É importante. Vereador Ferronato, Eu peço aqui o direito de Vou fala. repetir. Eu peço aqui o direito de fala. Me pediu para Eu estou na minha Tem que inscrição. respeitar a fala do João Ezequiel. Pediu Peço aqui- para votar favorável. Peço Por à gentileza. PL de diretoria legislativa, por favor, que pare meu Não. tempo. Que pare meu tempo. Por gentileza, eu peço a atenção de todos. Mas não ofendi ninguém. Não, perfeito, vereador Ferronato. Exijo respeito. Perfeito, vereador Ferronato. Só vou pedir a gentileza. Mas é eu tenho o traidor. direito de falar. Vou deixar o colega terminar. Traidor de alguns, gentileza, mas para a gente poder votei terminar favorável, o era nosso quem me pediu trabalho para aí. votar favorável. E ponto final. Diretor Luiz Afonso. Vou sair disso aí. Pois não, vereador. Eu tenho. Mas só vou pedir Sair. respeito ao colega vereador Ferronato e pedir ao colega vereador Ferronato, né, que se sentiu ofendido, a gente lhe concede o direito de resposta, né, mas a gente fazer a manutenção do tempo do João para a conclusão, tá? E se o vereador, né, se sentiu assim como o Sérgio no outro momento pediu o direito de respostas, a gente concede logo após ao vereador Ayrton Ferronato. Mas peço para os demais, se quiserem intervir, não desbloqueie o áudio. Comunica ali no chat que a gente garante, se assim for o direito. Por favor, João, conclua para nós. Obrigado, vereador Giovanni Bill. Vereador, eu quero dizer aqui que eu fui vereador suplente e assumi muitas vezes na Câmara pelo PSOL, e quero dizer que quando a gente assume mandatos, a gente tem responsabilidades por este mandato. Eu estou hoje como diretor-geral do Simpa e eu tenho responsabilidades enquanto diretor. As minhas ações públicas, elas refletem no meu mandato enquanto diretor dos sindicatos municipais de Porto Alegre. E, portanto, um vereador ou uma vereadora que tomam atitude A ou B, eles também têm responsabilidades em suas atitudes. O vereador Ferronato, nós estivemos lá dentro do seu partido, lá no PSB. A direção do Simpa foi lá antes da votação. Dialogar com o vereador, dialogar com a direção do PSB, dizendo que eles tinham que ter outra postura. E levamos todos os elementos do porquê. E o vereador Ferronato, eu vou repetir aqui, foi traidor, sim, do serviço público e traidor, sim, dos servidores municipais de Porto Alegre. Porque ele dizia, lá na tribuna, ele disse que jamais seria o 24º voto que iria atacar os servidores e servidoras municipais de Porto Alegre. Palavras dele. Então, agora, um parlamentar, quando fala, a sua palavra não vale. Quando ele desrespeita a própria fala, ele está traindo, sim. Está traindo, sim. Aquele enganou, dizendo que votaria contra o projeto e votou a favor por conta de uma ou duas, ou três ou meia dúzia de associações que representam uma minoria dessa categoria. É uma vergonha, sim, vereador. E o senhor é, sim, um traidor. É, sim, por causa do senhor. Aposentadas e aposentados
e estão sendo confiscados nos seus salários. Tenha vergonha, vereador. Tenha vergonha. O senhor é um traidor, sim. Eu falo aqui em nome dessa categoria valorosa. O seu voto permitiu o confisco de 14% em aposentadas e aposentados. Uma vergonha, uma categoria que está sendo arrochada ano a ano, uma categoria que no período da pandemia enfrentou a própria morte para atender a população. Ora, vereador, não me venha aqui agora com meias palavras. Por favor, respeite essa audiência, respeite os presentes aqui e assuma a sua responsabilidade. E a mesma coisa eu falo para o secretário Rodrigo Fantinel. É uma vergonha o senhor, como servidor, se propor a este papel de ataque sistemático a esta categoria. Tudo isso é uma vergonha. Você sabe muito bem disso. O governo Melo sabe disso. Os seus secretários sabem disso. Estão atacando uma categoria que tem o seu salário achatado a todo ano. Todo ano. Uma vergonha. Aqueles que realmente trabalham e atendem a população. Me desculpa, Luiz Afonso, mas essa indignação não é só minha, não é só minha, é do conjunto desta categoria que vai seguir lutando, apesar desses governos. E é importante, colegas, muito importante, colegas, no dia 29, terça-feira, todos à Assembleia, porque nós queremos e merecemos e precisamos de uma reposição justa a essa categoria que vem sofrendo todos esses ataques. Vamos seguir em frente, porque eles passarão, nós passarinho e continuaremos como servidores públicos, porque nós entramos pela porta da frente e eles vêm aí no mandato de 4 anos, assumem os seus mandatos com compromisso com as grandes empresas, um compromisso com aqueles que, inclusive, são isentos de impostos, são isentos de toda a ordem de dívidas, enquanto que o trabalhador e a trabalhadora municipal minguam para ter minimamente uma reposição. Olha, gente, chega um ponto que é difícil falar tranquilamente. Chega um ponto que a gente tem que botar a realidade na mesa e enfrentar esses governos e seus aliados. E sim, vereador Ayrton Ferronato, o senhor é um aliado do Melo e o senhor está posicionado contra as servidoras, contra os servidores. Já provou isso, já está provado. E a conta vem, a conta virá. Muito obrigado, municipárias e municipários. Sigamos firmes. A nossa luta é justa, é urgente e é necessária. Vamos juntos e unidos. Dia 29, 18h30, todos lá na Assembleia, no Imperadores do Samba. Muito obrigado. Obrigado, João Ezequiel. Agora passamos a palavra por até 10 minutos para os colegas que representam o governo. Não sei quem vai falar, doutora Simone, doutor Rodrigo. Não sei, Simone, se tu quer fazer alguma consideração, depois eu faço um fechamento. Só agradecer aí a presença de todos, a participação de todos nessa audiência pública, né? E ficamos à disposição. Já te passo de imediato aí a palavra, Fantinel. Tá, ok. Diretor Luiz Afonso, presidente Giovanni, foi uma satisfação aí participar novamente da audiência, embora, como disse o colega João Ezequiel, às vezes é difícil falar com tranquilidade, de forma respeitosa. Eu vou continuar falando de forma tranquila e respeitosa com todos aqui. Acho que o diálogo é importante. Assim como a Simone colocou, também que permaneça à disposição, a Secretaria da Fazenda está à disposição dos vereadores para esclarecer quaisquer dúvidas em relação ao projeto. E esperamos que em breve aí seja aprovado pela Câmara e que a gente possa dar continuidade às ações que estão planejadas aí nesse sentido. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, doutor Rodrigo, obrigado, doutor Simone. Presidente Giovanni Bill, não temos mais nada a tratar.
pediria que o senhor encaminhasse, por gentileza, suas considerações finais aí, para encerrarmos a reunião. Então, agradecer a todos que participaram dessa audiência pública e, sem mais encaminhamentos, diretores Afonso, passo para o senhor fazer o encerramento da nossa audiência pública. Perfeito. Em nome, então, da Câmara Municipal de Porto Alegre, agradecemos a presença de todos, desejando um bom final de noite.